Então vamos lá, estamos aqui em Búzios, né, no local central do Quilombo da Rasa, aqui perto do posto de saúde, e acabamos de fazer uma reunião justamente sobre o processo de titulação do Quilombo da Rasa, né, que é um processo que está acontecendo no INCRA, já faz alguns anos, e encontrou algumas dificuldades que foram exploradas aqui e que agora parece que nós estamos encontrando o caminho certo. A principal dificuldade aqui na Rasa, para que o INCRA conseguisse levar adiante os estudos e o processo de titulação do Quilombo, foi a identificação do território, né? Porque na história da ocupação negra aqui de Búzios, né, o território ocupado pelos ex-escravos das fazendas que funcionavam aqui, que eram Barreira, Tauá, Peraúna, e mais para frente Bahia Formosa e Maria Joaquina, né, eles praticamente ocupavam uma área muito grande que abrangia talvez até um terço do município de Búzios, né? E essa ocupação deles era uma ocupação legítima, era uma ocupação, como se diz em termos jurídicos, né, como se dono fossem, né, animus domini, né, o termo jurídico correto. Então, ocupavam como se fossem donos da terra. Por que isso? Porque na história um pouco mais recente, mas ainda no século passado, 1921 mais ou menos, né, essas terras foram todas compradas por uma pessoa, concentradas na mão dele, que foi um alemão de nome Eugênio Onof. Ele teve aqui, ele comprou muitas terras que vinham desde lá, da Caveira até aqui Búzios, pegava Búzios quase todo. Então, e uma parte grande de Cabo Frio até São Pedro da Aldeia. E ele ficou de posse dessas propriedades até mais ou menos 1940 e pouco, quando ele começou a dissolver essa sociedade. Ele se ausentou, foi um período de guerra e ainda não está muito claro. Os herdeiros contam uma história, mas existem várias lendas a respeito, né, do porquê que ele se ausentou. Mas ele se ausentou e ficou muitos anos fora, e a terra ficou entregue aos ocupantes, que no caso eram os descendentes dos escravos que trabalhavam nas fazendas escravocratas antigas aqui. Por isso esses negros da Rasa, eles eram ocupantes da terra como se dono fossem. Depois de passar 10 ou mais anos, apareceram alguns administradores do Eugênio Onof, dos herdeiros, já contratados pelos herdeiros do Eugênio Onof, apareceram como donos e começaram a processo de retirada ou expulsão dos negros da Rasa. Processo esse que foi acelerado com a visita da Brigitte Bardot a Búzios, né, e quando ela chegou em Búzios, e ela levantou muito interesse imobiliário aqui, estimulou muito, né? Então os novos investidores, né, que vinham para Búzios do Rio, de São Paulo, da Argentina, da França, né, começavam a comprar terras lá na península de Búzios, deslocando as pessoas que eram tradicionalmente pescadores de lá, e eles, com esses dinheiros, eles iam comprando aqui na Rasa, e foi descaracterizando a Rasa por conta de tabela com essa história, né? Então, o território que era mais ou menos único e um perímetro identificável, onde eles ocupavam, foi sendo recortado, vendido, fatiado e tal, e os fazendeiros expulsando e os pescadores com dinheiro comprando. Foi um processo onde eles foram sendo pulverizados, e hoje eles estão concentrados aqui em alguns pontos, como por exemplo aqui onde nós estamos, que é o local do posto de saúde. Então você aqui tem muitas casas assim concentradas, né?
outro ali lugar que é o reduto e outro lá que é o buraco quente lá na rotatória, né? Então são os 3 pontos onde os negros da raça, os descendentes dos antigos escravos e tal, estão mais concentrados aqui, e o resto está pulverizado, né? Por aqui e tal, e muitos saíram, foram para Cabo Frio, foram para o Rio, tudo mais. Então hoje ficou muito difícil para o INCRA identificar um território aqui, né? Mesmo porque também tem que levar em conta que se você reivindica um valor, um território muito edificado e com mansões e tudo mais, isso inviabiliza o processo, o valor das indenizações inviabiliza o processo. E também uma quantidade muito grande de pessoas a serem envolvidas no processo, faz o processo ficar tão grande que o processo paralisa. Então tivemos que ter muito cuidado em identificar qual é o território que é viável para a comunidade reivindicar, né? E o INCRA conseguir titular. Então o INCRA identificou 12 segmentos territoriais que seriam, digamos assim, os segmentos que poderiam ser reivindicados. Mas ainda é um estudo muito superficial. Depois, quando nós começamos a detalhar mesmo cada um desses 12 segmentos, a gente viu que também ainda estava muito complicado. E paramos nesse ponto, esperando a solução de um impasse, né? E era a questão de saber qual é a terra ocupada dos quilombos, né? Porque a Constituição garante aos quilombolas que o Estado vai titular a terra ocupada por eles. Mas a terra, além da terra ocupada, você reivindicar mais terras, é possível. É até possível, é difícil, mas é possível. Mas, em primeiro lugar, você precisa incorporar na reivindicação as terras ocupadas. Se você não incorporar na reivindicação as terras ocupadas, o processo não tem como andar, né? E acontece que essas terras aqui, tanto do buraco quente, quanto aqui do posto de saúde, quanto do reduto, são terras que eles não queriam incluir na reivindicação, porque já tem um título aqui, né? São terras que são propriedade deles, e quando se incorpora uma propriedade dentro de um território quilombola, ela deixa de ser propriedade individual e passa a ser propriedade coletiva, né? Mas isso às vezes contraria os interesses individuais daqueles que são proprietários. Então eles estavam discutindo isso e não tinham até então a decisão de incorporar esses 3 pontos, que é aqui o posto de saúde, ali o reduto e o buraco quente, não tinham a decisão de incorporar esses 3 pontos dentro do território reivindicado. E a gente já fez muita reunião sobre isso, já explicou isso muitas vezes. Não há mais dúvida entre a associação e o INCRA. Mas aparecem algumas pessoas que não estão com a informação ainda e complicam a reunião porque não tem a informação devida ainda. A gente tem que explicar de novo. Mas faz parte da coisa. Mas parece, segundo eu conversei com o Rui agora, né, parece que há um acordo. Há um acordo entre as famílias que moram aqui, entre as famílias que moram no reduto e entre as famílias que moram no buraco quente. E essas famílias incorporariam essas terras dentro da reivindicação. Se esse acordo for real, a gente tem já aberta a possibilidade de o processo caminhar, né? Falta definir as outras terras. Quais seriam as outras terras, além dessas ocupadas que a comunidade iria reivindicar e que o INCRA concorda e apoia que deve reivindicar, que fazem parte da história, fazem parte das necessidades fundiárias para que a comunidade continue prosseguindo, vivendo como comunidade, não como famílias isoladas. Então, seriam, em princípio, a Rua das Flores, que é já um território já consagrado, um território chamado Terra do Zioleiro, que era um príncipe africano e tal. E essa terra é importante para eles,
E agora não sabemos mais ainda, qual mais. Ainda vamos estudar. Nós estamos nesse ponto. Agora vamos continuar desse ponto para frente. O Observatório agradece o teu depoimento e aguardaremos a continuidade dessa história. Obrigada. Obrigada, Miguel. Eu que agradeço.